havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfias, filho de um homem de Benjamim, varão alentado em força. Este tinha um filho cujo nome era Saul, homem tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima, sobressaía todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, e levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, dali passou a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e aflija por causa de nós. Porém, ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, homem honrado é. Tudo quanto disso sucede, assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos que levar ao homem de Deus que temos. E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um ciclo de prata, o qual darei ao homem de Deus para que nos mostre o caminho. Antigamente Israel, indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje antigamente chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem, diz, vem, pois vamos. Foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles pela subida da cidade, acharam as moças que saíam a tirar água. E disseram-lhes: está cá o vidente? E elas responderam e disseram: sim, eis aqui o tens diante de ti. Apressa-te, pois hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo achareis, antes que suba ao monte para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles ao meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro para subir ao alto. Porque o Senhor o revelara aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel. E ele livrará o meu povo da mão dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aqui o homem de quem já tenho dito, este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me perto onde está aqui a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente, sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. E pela manhã te despedirei, e tudo quanto está no teu coração, te declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes mais o teu coração com elas, porque já se acharam. E para quem é todo o desejo de Israel? Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Então respondeu Saul e disse: porventura, não sou filho de Benjamim, da menor tribo de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço, e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro:
dá cá a porção que te dei, de que te disse, põe-te à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com a que havia nela, e pô-la diante de Saul, e disse: Samuel, eis que isto é o sobejo, põe-no diante de ti e come, porque te guardou para ti, para esta ocasião, dizendo: eu tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado. E se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul e ao eirado, e dizendo: levanta-te e despedi-te-ei. Levantou Saul e saíram fora ambos, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passa diante de nós. E passou, porém, tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, que nós venhamos ouvir a Tua palavra e aplicarmos a Tua palavra em nossa mente e nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero focar bem nesse texto, nessa história maravilhosa, o versículo 6, que diz assim: porém, ele disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, um homem honrado é. Tudo quanto diz sucede, assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Todos sabem que a história de Samuel. Samuel é filho de uma irmã que era estéril. E essa irmã orava pedindo um filho, e Deus deu Samuel para Ana. E depois que ela entregou ao Senhor, que ela fez um pacto com o Senhor: se o Senhor me der um filho homem, eu vou entregar ele ao Senhor para ser criado no templo. E é interessante você começar a pensar o seguinte: olha só, Ana era uma mulher de Deus, e ela sabia que o sacerdócio lá estava falido, mas ela não deixou de ser uma mulher de Deus por isso, e o voto que ela fez, ela pagou ao Senhor. E Samuel cresceu num ambiente contaminado. Tanto o líder máximo da época, que era o profeta da época, os pais de Ofni e Finéias, eles estavam lá contaminados pelos sacerdotes, como Eli, o velho também. Deus tinha chamado a atenção várias vezes, e agora Samuel é criado, e quando chega um dia, Samuel, como criança, Deus à noite, a Bíblia fala que antes que as lâmpadas se apagassem, Deus chama Samuel, e Samuel, não entendendo, corre para Eli. E Eli fala assim: não, só chamei você não. Chamou a segunda vez, Samuel vai lá, e Eli fala assim: ó, não chamei você não. Chamou a terceira vez, aí o Eli entendeu, falou assim: olha, diz a Bíblia, que ele entendeu que era o Senhor que queria falar com Samuel. E falou para Samuel: Samuel, deita lá, e se te chamar, diz assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Presta atenção numa coisa: precisou Deus falar 3 vezes, através da boca de Samuel, para Eli, que sacerdote entender. Hoje nós vivemos na mesma condição, irmãos. Muitos cristãos têm que ouvir várias vezes a mesma coisa, para entender que é Deus que está falando com ele. Porque os ouvidos hoje da maioria das pessoas estão contaminados de tudo quanto é imundície que você pensa, completamente contaminado. E essa internet aí, essa semana eu ouvi uma reportagem especial de um dos maiores infectologistas do estado de São Paulo, Dr. Oswaldo Landislau, ele falando que o que o celular está fazendo com a população é uma desgraça total, contaminando tudo. Vai para o banheiro, vai o celular, coloca na cama, contamina a cama, travesseiro, coberta, lençol, tudo, e contamina as pessoas, tudo. Foi descoberto exatamente, ele provando que a ciência descobriu. Então isso não é só isso não, não é só vírus não, e bactérias não, é tudo quanto é coisa mesmo. Então a população está contaminado também, não ouve a voz do Senhor, não discerne a princípio se é Deus falando, não. Então essa miscelânea de coisa também faz com que nós venhamos muitas vezes a sermos lerdos para entender que é Deus falando conosco, como no caso de Eli. Mas Samuel cresceu num ambiente contaminado, mas não se contaminou.
Ele foi fiel a Deus. Ele estava num ambiente contaminado, o sacerdócio contaminado. Foi um profeta lá falar, porque Samuel tinha falado para Deus, para Eli. Veja bem, quando Eli falou assim: não negue nada que Deus falou para mim, não. E Samuel falou para ele. Só que Eli já sabia também, pois tinha um profeta falado que ia morrer os 2 filhos dele num só dia. E morreu mesmo os 2 numa batalha contra os filisteus. Porque não davam crédito à voz de Deus e levaram a arca de Deus para guerrear, e morreu os 2 filhos na batalha. Os filisteus tomaram a arca, e quando veio a notícia que aconteceu, Eli caiu da cadeira e morreu os 3 no mesmo dia. Irmãos, a morte física para o cristão não é problema, mas a morte espiritual é. A morte espiritual é a maior desgraça no ser humano. Vou usar essa palavra para você entender. A morte espiritual é a maior desgraça na vida do ser humano. Ele morre muitas vezes sisudo, arrogante, prepotente, cheio de direitos, mas está morto espiritual. Por quê? Não discerne a voz de Deus. E nesse texto aqui, então, vamos trabalhar muito nesse versículo 6. E eu quero discorrer com os irmãos sobre 3 descrições que esse moço de Saul fez do profeta Samuel. 3 descrições. Você encontra aqui no versículo 6. Olha, a cidade é um homem de Deus. Homem honrado é. Primeiro homem de Deus, primeiro homem honrado é. E tudo quanto sucede assim, tudo quanto diz sucede infalivelmente. Quer dizer, primeira condição, irmãos, que vemos aqui, que existia naquela cidade um homem de Deus. No ambiente contaminado, mas existia um homem de Deus. Então, quando nós vemos essa questão aqui, como a sociedade contemporânea está vendo a igreja do Senhor Jesus Cristo hoje? Homens e mulheres de Deus realmente? Porque nós temos que fazer a diferença, irmãos. Isso não é utopia minha, isso é bíblico. Nós temos que fazer a diferença. Não é ser santarrão, isso, eu não gosto desse tipo de coisa. Mas é fazer a diferença. É as pessoas olhar para nós e falar assim: ó, realmente esse é um servo de Deus, essa é uma serva de Deus. É as pessoas dizer, Samuel não dizia que era um servo de Deus. As pessoas diziam que ele é servo de Deus. Como no caso de Eliseu. Eliseu não se julgava servo de Deus. Hoje os prepotentes, os santarrões, eu sou um homem de Deus. Não, as pessoas têm que ver se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus. É as pessoas que vão dizer, porque o nosso testemunho fala mais alto que qualquer coisa. Fala mais alto que qualquer coisa. Então a primeira coisa que eu vejo aqui é como a sociedade contemporânea vê a igreja. Hoje, irmãos, você vai em certos lugares, e quando você se apresenta como pastor, as pessoas olham para o outro assim, né? Fala assim: ixi, mais um aí, ó. É desse jeito, mais um aí. Por que isso? Devido ao quê? O sacerdócio está contaminado. Nós estamos no meio de uma sociedade, se diz cristã, contaminada pelo pecado, e batendo no peito que eu sou salvo, sou feliz, sou livre, leve e solto. Irmãos, cuidado com esse tipo de coisa. O que a Bíblia exige para sermos um homem de Deus? Coloca aí, João, para mim, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. O que a Bíblia exige de nós, homens e mulheres, para sermos chamados de homens e mulheres de Deus. Deixa aí bem clarinho assim, ó. Primeiro que está escrito: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Primeira coisa que a Bíblia fala: ensina a cada um de nós. Para redarguir, quer dizer, corrige a pessoa. Para corrigir, quer dizer, orientar, redarguir e orientar. Para corrigir, vou deixar você dentro dos princípios divinos. Para instruir na justiça. Agora vem a preposição: para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Se você não é instruído na palavra de Deus e não aceita a instrução da palavra de Deus, você não é a mulher de Deus, e você não é homem de Deus. Eu estou usando a Bíblia,
Não estou falando de mim. Não é a minha teologia. Não é a minha exegese. É o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Então, se eu não sou instruído pela palavra de Deus, eu não posso dizer que sou homem de Deus. A mulher não pode dizer que é a mulher de Deus, se não é instruída pela palavra de Deus. Ah, mas eu recebo instrução de fulano, ciclano. Olha, irmãos, a sua instrução e a minha instrução vem da palavra do Senhor. E acabou. É ponto final. É ponto final. Acabou. Então, o que eu aprendo isso? O que eu aprendo com isso, irmãos? Primeira coisa, exige que sejamos conhecedores das Escrituras Sagradas. Conhecer a palavra de Deus. Gostar de ler, gostar de culto de oração, gostar de ensinamento da palavra do Senhor. Hoje tivemos uma aula aqui, irmãos, sobre as 3 fases da nossa fé. Uma fé provada, uma fé que você recebe a contraposição que você muitas vezes você é questionado pela sua fé, e uma fé agora reanimada pelo Senhor Jesus Cristo. Então, diante dessa situação aqui, quantas vezes a sua fé é provada e você muitas vezes, por você não estar firme na palavra de Deus, surge uma interrogação bem grande na sua cabeça. E quando a sua fé é confrontada então, como o salmista, onde está o teu Deus? Você não é crente? Se você não tem instrução na palavra de Deus, como é que você vai suportar isso? Somente a palavra de Deus nos dá suporte para isso. Outra coisa que nós vemos aqui nesse texto, 2 Timóteo, versículo 16, exige que seja perfeito segundo as Escrituras. Não é perfeito segundo os padrões humanos. Para que o homem de Deus seja perfeito, quer dizer, perfeito nos padrões de Deus. Não é perfeito nos padrões humanos. Perfeição no padrão humano, aí eu sou honesto, eu pago as minhas dívidas, é obrigação. Pago meus impostos, é obrigação. Perfeito nos padrões da palavra de Deus. Samuel, num ambiente contaminado, não deixou de ser fiel à palavra de Deus. A igreja hoje tem que se posicionar dessa maneira. Vivemos num mundo contaminado de tudo quanto é imundície, mas nós temos que ficar com a palavra de Deus. Que mais eu aprendi nesse versículo 17 agora? Exige que sejamos instruídos para toda boa obra. Como é que eu vou fazer a boa obra de Deus se eu não sou instruído na palavra de Deus? Não existe, irmãos, condições. Nós temos que estar instruídos pela palavra do Senhor para fazermos a boa obra de Deus. Outra coisa que eu vejo no versículo 17, exige que sejamos instruídos, veja bem, para sermos o quê? Prontos para fazer tudo que Deus determina. Deus seja perfeito, está perfeito para fazer tudo que Deus manda. Então isso requer de nós, através da palavra do Senhor, a ação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai agir em nós, conforme a palavra do Senhor, porque senão, irmãos, não tem jeito. O Espírito Santo é nos dado, mas ele vai nos instruir pela palavra. A Bíblia fala que ele não fala de si mesmo, ele fala que Jesus e o Pai mandou e acabou. Jesus falou que o Pai mandou, e Jesus falou assim, o Espírito que vai vir, ele vai testificar de mim. Quem testifica de Jesus Cristo é o Espírito Santo. De que maneira? Através da palavra do Senhor. Aí vem o camarada e fala assim, mas pastor, a Bíblia diz que eu não preciso ler nada, não, que no dia o Senhor me dá a palavra. Tá certo, desse jeito não, meu irmão, desse jeito não. Ali foi para os 70 que Jesus mandou eles, com a comissão já deliberada. Vocês vão falar isso e acabou. Se for para o tribunal, é outra história. Então nós estamos aqui agora, através do Espírito Santo, qualificados para agir no lugar do Senhor Jesus Cristo aqui nesse mundo e dos seus apóstolos, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. Porque a igreja, irmãos, a igreja aqui no mundo hoje, ela dá sequência ao que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer. Atos capítulo 1, versículo 1 aí, João, por favor. Depois nós vamos para o versículo 8. Atos 1, 1. O que está escrito aí? Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Jesus começou, e nós damos sequência. Agora, de que maneira estamos dando sequência?
pastor, não estou pegando pesado, irmãos. Eu estou pregando a palavra de Deus, só isso. Só isso. Só estou pregando a palavra de Deus. Versículo 8 agora, João. Você vai ver agora Atos 1:8 aí, ó. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semear as testemunhas, tanto de Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como eu vou ser testemunha de Jesus, se eu não tenho o Espírito Santo, e não conheço a palavra do Senhor Jesus Cristo? Irmãos, você lê os evangelhos, e você lê, e cada vez que você lê, você fala assim, meu Deus, eu não tinha visto isso aqui não. E você vai vendo, você vai adquirindo maturidade para isso. Então a primeira coisa que nós vemos exatamente aí nesse texto de Samuel, é que nessa cidade havia um homem de Deus. O homem e a mulher de Deus são portadores das boas novas, orientados pela palavra de Deus e conduzidos pelo Espírito Santo, sob, embaixo da palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Segunda característica, descrição do profeta Samuel, feita pelo moço Saul, é que o homem honrado, existe aqui, e nessa cidade há um homem de Deus, um homem honrado é. Eu gosto exatamente dessa afirmativa desse verbo, é. Ele é um homem que eu posso colocar o dedo no fogo, que eu tenho certeza que ele é honrado. Irmãos, Deus conta com uma igreja que as pessoas vão olhar para nós e falar assim, olha, essas pessoas são diferentes do mundo mesmo. Essas pessoas são diferenciadas mesmo. Essas pessoas têm qualidades que só Deus pode dar. Então, um homem honrado, todos que nos vê, não tem nenhum motivo de nos difamar. A questão é essa, o povo via Samuel, e sabia tudo o que aconteceu com Saul, com Eli e seus filhos, mas não tinha nada para falar contra Samuel. Porque você vai ver quando o povo de Israel pede um rei, que Samuel vai orar ao Senhor, que Deus fala para Samuel, Samuel, não foi você que eles recusaram não, Samuel, eles recusaram foi a mim, Samuel, foi a mim. E Samuel, quando vai consagrar o rei, fala tudo que o rei tinha direito, e fala para eles assim, olha, agora fala diante de mim, o que foi que eu fiz contra vocês? Se eu defraudei alguém, se eu enganei alguém, se eu roubei alguém, não, você não fez nada disso, mas tinha um álibi, os seus filhos não seguem o seu ensinamento. O capeta sempre vai ter um álibi para dizer para você que ir contra os princípios de Deus. Os seus filhos não seguem o seu ensinamento. Então nós queremos um rei como todas as nações. A igreja tem os escândalos, então se tem os escândalos eu também posso fazer o que eu quiser. Não, irmãos. Somos homens e mulheres de Deus, chamados para uma boa obra, fazer a diferença desse mundo aqui. Então, o homem honrado, a mulher honrada, eles podem falar até mal, mas não tem razão e não tem prova contra você de maneira nenhuma. Pode até acusar você, mas cai por terra todas as acusações. Outra coisa que nós vemos nesse texto aí, versículo 6, quando fala do homem honrado, o homem que zela pelo evangelho de Cristo, pela palavra de Deus. Ela é uma pessoa, e muitas vezes, irmãos, essa questão de zelar pelo evangelho tem trazido problema para as pessoas que querem viver realmente o evangelho de Cristo, porque você vai bater de frente contra a oposição, e não é fácil não. Aí você vai ter confronto na sua fé, você vai ter muitas vezes a sua fé abalada, atingida por palavras, ai o santarrão, aí ó, o ortodoxo, aí o radical, aí, irmãos, pode chamar você de ortodoxo, radical, a carola, como diziam as velhas antigas, né, para a moça que ia para a igreja, olha lá a carola, ela vai indo para a igreja lá dos crentes lá, a carola, por quê? Porque não é desse jeito não, irmãos, pode falar o que quiser, não tem negócio não, pode falar, pensa que está agredindo você, mas está elogiando você. Está elogiando você. Então o que mais eu aprendo aqui? Homens e mulheres de Deus fazem a diferença na sociedade com a sua postura cristã. Homens e mulheres consagrados para o Senhor faz a diferença numa sociedade perversa. A história diz, irmãos, que no século
17, 18, quando começou ali os irmãos Wesley, no século 18, os Wesley ali na Inglaterra, a história diz que a Inglaterra era um país de bêbado e de prostituta, porque existiam muitos mineiros naquela época. Mineiro não era do estado de Minas, não, mineiros de trabalhar nas minas de carvão, naquelas minas de outras coisas lá. E então eles ganhavam muito dinheiro, ia para aqueles bar ali à noite, aquelas tabernas lá, e enchia a cara, e aquela coisa toda que acontece nesse mundão aí. De repente surge o reavivamento com os irmãos Wesley e George Harterfield. Harterfield pregando nas praças, nas esquinas, e Wesley montou lá exatamente a igreja metodista. O que aconteceu? Um país de bêbado e prostituta, através do testemunho de 3 homens de Deus, Carlos Wesley, John Wesley e Harterfield, transformou o país, se tornou a maior potência mundial até o final da Segunda Guerra Mundial. Porque quem é mais antigo vai lembrar que tudo que você ia comprar até os anos 60, se era marca inglesa, era bom. Se era inglesa, era bom. Deus conta com uma igreja que venha transformar a sociedade. Não é uma igreja que é contaminada pela sociedade, irmãos. Isso dói no meu coração, irmãos. Isso machuca. Porque você vê muitas igrejas sendo contaminada completamente pela sociedade. Isso agora você vê, a Bíblia fala que o justo Ló se afligia em Sodoma. Imagina hoje o servo e a serva de Deus nesse mundo aí, como você não se aflige? Você passa o dia todo falando, meu Deus, não é possível, meu Deus, tem misericórdia. Tudo que acontece. Então, nós podemos, irmão, sermos acusados, mas nunca vai ter testemunha verídica para tirar de você que você é uma mulher honrada e um homem honrado, se você vive sob a palavra de Deus. Samuel enfrentou dificuldades, e muitas, mas não deixou a sua vida cristã ser abalada por as adversidades que ele enfrentava. Outra descrição de Samuel, nesse versículo 6, que diz que ele era um homem que dizia que tudo que falava acontecia. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Tudo que ele falava acontecia. A palavra dele podia escrever que era verdade. Nenhuma sua palavra caiu por terra. Então ele ministra para o Senhor e não para os seus filhos próprios. Ele estava preocupado, Samuel não estava preocupado com o povo, embora preocupasse com a situação do povo, mas em agradar o povo e sim agradar a Deus. Hoje, irmãos, a maioria das homilias, vamos usar a palavra que hoje está em moda, homilia, né, das igrejas, não é mais sermão, é homilia. A homilia das igrejas hoje, o sermão, é para agradar o auditório. Irmãos, se o pregador te agrada, seu caminho está começando a ficar escuro. Porque a palavra de Deus vai fazer você não gostar muito do pregador, não. Você pode até simpatizar com ele, mas você não vai ter aquele agrado, sabe? Ô, meu amigo, meu chegado, não quer falar assim, esse camarada só fala pela palavra dura. Não, irmãos, não é palavra dura, não, é palavra de conscientização, de introspecção. Santa Ceia é para isso. Como é que eu estou vivendo nessa sociedade? Então ele ministra para o Senhor, não é para os fins próprios, não. Quando se ministra para os fins próprios, é o caso de Eli e os filhos deles. A Bíblia fala que eles tinham uma regalia tremenda, porque os sacerdotes tinham uma regalia, mas além de eles receber o direito deles, ainda roubava dos outros ainda, pastor. Roubava dos outros ainda. O que acontece hoje, irmãos? Só Deus para ter misericórdia de nós que estamos vendo o que está acontecendo. Outra coisa, irmãos, um homem de Deus, ele é um homem levantado para levantar os caídos. Samuel foi levantado por Deus para levantar os caídos. Mas veja bem, muitas vezes os caídos não querem se levantar.
quer derrubar é quem está firme. Você, muitas vezes, dentro do seu trabalho, na sua casa mesmo, você vai ter, muitas vezes, adversário para tentar te derrubar. Vai ter isso. Só que se você é um homem de Deus, mulher de Deus, firmado na palavra do Senhor, isso não vai acontecer. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um instrumento de Deus para realizar os propósitos de Deus. Qual é o propósito de Deus? Salvar vidas, salvar almas, levar almas para os céus. Não é fazer um clube social, irmãos. Igreja não é um clube social, não é um lugar não é um point. Eu vou para o domingo à igreja porque lá é um point que eu me sinto bem. Não, a igreja é um lugar, irmãos, onde você vai para adorar a Deus em espírito e em verdade. É você se quebrantar diante do Senhor. Vocês viram que louvaram aqui do Apocalipse capítulo 5, a primeira vez que eu ouvi esse hino, eu estava pregando num congresso de uma igreja aí na Zona Leste, e eu falei, nossa, que hino bonito, né? Depois quando eu cheguei no Maristela, o moço estava louvando o Senhor com esse cântico, eu falei, quem será que tem esse hino aí? Da Aline Barra. Eu falei, não é mesmo, não é mesmo. É da Aline Barra, ela que gravou, ela pode ter gravado, mas esse hino tem uma cara da teologia presbiteriana inglesa da raiz. Por que isso? Por causa da frase, maravilhado, extasiado, fico só ouvir seu nome. Aí eu fui saber realmente que era do grupo lá, da Inglaterra, daquele país que a Inglaterra fundou lá na Austrália, do grupo lá da Austrália. Falei, a minha tese não está perdida não, a minha tese está correta, porque para dizer assim, maravilhado, extasiado, eu fico só a ouvir o seu nome, mas nem glória a Deus dá, tem que pedir, dá glória a Deus, irmão, não. Nós cristãos, quando ouvimos o nome do Senhor Jesus Cristo, já fico maravilhado. Quando você fala, Jesus Cristo é o meu Salvador, você fica extasiado, você fica em estado de um outro nível espiritual. Então, nós temos que ser exemplos para fazer, instrumentos, aliás, para realizar os propósitos de Deus. Nós somos chamados por Deus, porque Deus chama homens e mulheres, para quê? Para sermos os seus fiéis na terra. Sempre Israel tinha os remanescentes fiéis. A igreja sempre teve na história os seus remanescentes fiéis. E não é diferente nesses dias, irmãos. Nós não podemos ser muitos, mas vamos fazer a diferença. Irmãos, existe uma ilustração daquela criança que estava lá na beira da praia, lá pegando aquelas estrelinhas aqui do mar lá, né? Que a maré traz lá, e pegava e colocava na água de novo, né? Aquelas que ficavam na areia. A pessoa falou assim, que você vai fazer isso? Não, é o seguinte, todas aquelas que eu jogar na água de volta, elas podem criar novas estrelinhas do mar. Se nós ficar aqui, o passarinho vai comer. Nós podemos fazer muito, mas pouco nós podemos fazer com a nossa vida cristã em prática. Amém, irmãos? Nós somos responsáveis, Atos 1:8, conforme diz lá, testemunho do Senhor Jesus Cristo, para fazer uma diferença nesse mundo pecaminoso. É fácil? Não é fácil, irmãos, não é fácil. Mas nós temos que lutar de armas e dentes, lutar contra todas as forças do mal, porque Deus nos ajuda. Concluindo, irmãos, como tem sido o nosso procedimento diante da palavra do Senhor, neste mundo aqui? Será que nós divulgamos a palavra do Senhor para as pessoas que querem ouvir ou não querem ouvir? Paulo fala a Timóteo, prega a tempo, fala de tempo. Se quer ouvir, ouve, se não quer, não ouve. Falando isso, ore para que dê certo o trabalho de Chico Mendes. Já entrei com o ofício, já está em 2 secretarias, só dia 25 de janeiro, se Deus permitir, se der tudo certo, vamos fazer um trabalho ao ar livre lá no Chico Mendes, das 14 às 17 horas. Nós vamos lá pregar o evangelho, distribuir folheto, e vamos pregar a palavra do Senhor, irmãos. O mundo precisa ouvir a igreja, não é a igreja ouvir o mundo. O mundo precisa ouvir a igreja é você, a igreja sou eu. Nós não precisamos ouvir o mundo tem que nos ouvir. Como tem sido o nosso procedimento diante da palavra do Senhor? Simplesmente ouço, crio a gordura espiritual. Certa feita eu ouvi uma frase, que os cristãos do século 21 estão todos com mau colesterol lá, o LDL, né? Logo Deus leva, né?
Então está com colesterol mal. Por quê? Come, só cria gordura e não gasta. Porque se você comer e você consumir as calorias que você ingeriu, não tem problema nenhum, pelo menos é que eu sei isso. Você consumiu 1.500 calorias, você gastou 1.400 trabalhando, meu amigo, você tá beleza. Mas consome 500 calorias, não gasta 100? A mesma coisa é a vida espiritual. Cuida da sua vida espiritual, porque senão você vai ficar um doente espiritual. Concluindo, como tem sido o nosso procedimento diante dessa sociedade contemporânea? Será que a igreja, as pessoas estão vendo como viram Samuel? O jovem lá, o empregado de Saul, falou assim: olha, então eu sei que na cidade aí, rapaz, tem um rapaz que pode resolver os nossos problemas. E resolveu mesmo. A solução, irmãos, não está em nós, mas está nos Deus que nós servimos. A solução não está numa placa da igreja, mas está naquele que a igreja prega. Se prega o Deus verdadeiro, a solução está nele. Ou embora hoje exista muitos deuses falsos sendo pregados, muitos e muitos mesmo. Os jovens estarão aqui louvando ao Senhor com o hino 103.